Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Terça-feira, 6 de fevereiro, muita luz e paz para o seu coração, começando com muito carinho, como sempre, com muita gratidão ao nosso bom Pai, ao nosso bom Deus, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje eu queria conversar com você sobre um assunto que nos faz refletir sobre as estratégias que temos adotado para viver a nossa vida depois que alguns ciclos se fecham. Qual é a postura que você tem em relação ao futuro quando algum ciclo importante para você se fechou? Meus amigos, boa parte dos problemas que nós enfrentamos existencialmente falando, acontece pelo apego que a gente tem ao passado, não é verdade? A ansiedade é aquele medo do futuro, aquele frio na barriga, aquele desejo de querer controlar o futuro. Quem quer controlar o futuro é como querer pegar água pelas mãos, Nunca vai conseguir. E infelizmente fica tenso, ansioso. Mas sobre isso a gente fala um outro dia. Entretanto, meus amigos, angústia, tristeza, desarmonia interior muitas vezes está relacionado à falta de relacionamento saudável com o passado. Ciclos antigos que se fecham e que a gente tem dificuldade de aceitar. E por não conseguir aceitar, não conseguimos seguir adiante. Quando a gente vai estudar a vida dos grandes missionários espirituais, desses enviados de Deus que modificaram a história humana, nós vamos identificar que a maioria deles sempre tiveram grandes pontos transformadores na sua história. Tiveram que aprender em um determinado momento a abrir mão do que tinham, não é do que tinham vivido, mas de um velho eu, de uma velha forma de viver, de uma persona que haviam abraçado durante a primeira parte ou parte da sua existência, fechando esse ciclo para começar um outro melhor. E se não fosse assim, gente, não tinha como a história desses seres maravilhosos ser como foi. Quer ver um exemplo? O próprio Jesus. Jesus, segundo pelo menos nos conta a história oficial, Jesus ficou no anonimato para a maioria da humanidade física entre a sua adolescência e o início da sua fase adulta. Houve um ciclo aí importantíssimo, claro, para a vida do Cristo, da família de Jesus, mas que se fechou quando oficialmente, Jesus desaparece para que o Cristo renascesse. E aí ele aparece a partir do batismo das águas do Jordão. Um ciclo se fecha para que outro muito maior e mais importante e impactante para a história humana pudesse aparecer. Quando a gente vê a história de Francisco de Assis, nosso amado poverello de Assis, é a mesma coisa. Francisco, que era filho de um rico mercador, seu Pedro Bernardone, teve que fechar um ciclo da sua vida, a primeira parte da sua existência, em que ele tinha uma relação mais profunda com o pai, em que o pai tinha expectativa que ele fosse tocar os seus negócios. Em um determinado momento ele fala, não é o que eu quero para mim. Francisco teve que ir a 2 guerras, pouca gente sabe disso, mas foi a 2 guerras antes de abrir mão de tudo, literalmente tirando a roupa do próprio corpo para começar uma nova forma de viver. Teve que fechar o ciclo antigo, não é fácil. Maria de Magdala, a gente conhece tanto a história, eu sempre cito aqui, teve que fechar o seu ciclo como a mulher das mulheres dos homens da época da Palestina. Fecha o ciclo como uma prostituta que havia sido procurada por homens poderosíssimos para se tornar uma mulher simples. Imagina só que mudança radical na sua existência. E, consequentemente, ser uma das principais discípulas de Jesus. Percebe? E a história de Paulo? Ele não teve que fechar um ciclo também? Percebe, gente? Isso é comum. Ele era Saulo, quando Jesus aparece para ele no caminho para Damasco, ele fecha aquele ciclo de dor, de dificuldade, para se tornar Paulo, um dos maiores apóstolos, talvez o maior do cristianismo. Aí nós vamos analisar a mesma coisa acontecido com o Buda, que fecha um ciclo de 29 anos como príncipe dos Shakyas, da tribo dos Shakyas, para se tornar o grande Buda, o iluminado, e com certeza ser um dos principais líderes espirituais do seu tempo. Então, amigos queridos, nós podemos citar inúmeros exemplos. Chico Xavier, fecha um ciclo um pouco mais curto, em que ele apenas se identificava médium, mas não conhecia especificamente a doutrina espírita, para abraçar o ciclo de trabalho que Emmanuel lhe propôs inicialmente, de psicografar 100 obras, e a partir dali para se transformar no maior médium da história moderna. Então, meus amigos, todos nós temos ciclos que precisamos ter coragem de fechar. E se você ficar apegado ao ciclo que se foi, simplesmente você vai estar fechando as portas para o novo ciclo que está nascendo, entende? É como uma gestação.
A mulher que está grávida, por mais que ela ame a gravidez, por mais que ela goste da ideia de ter comprado roupinhas para o bebê, de ter sonhado com a criança, de ter curtido a barriguinha grande, apesar de eu ser dos desconfortos que traz, né? Eu vi isso com a minha esposa. Mas a mulher, ela tem o quê? Que ter coragem de fechar esse ciclo para que literalmente um nascimento de um novo ser surja nas nossas vidas. Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje lhe convida a permitir que os novos ciclos venham, sem que seu coração tenha medo ou ansiedade. Apenas os acolha com gratidão a Deus pelo ciclo que se fechou, gratidão pela aprendizagem, não é? Gratidão por tudo de bom que esse ciclo antigo nos trouxe, mas acima de tudo, gratidão pelo ciclo agora que abre-se, pelo ciclo novo que se renova. E essa ideia, você sabe, vale para o desencarne de pessoas amadas, vale para a mudança para uma nova cidade, vale para um estado físico diferenciado daquele que você tinha, vale para um novo relacionamento conjugal, vale para o que você quiser. Novos ciclos são necessários para a renovação do coração humano, até para a nossa aprendizagem, né? Mas o importante é a gente aprender a estar em harmonia com os ciclos que se fecharam, para que a gente não caminhe para o futuro sempre olhando para trás, ligado ao passado. Aí acaba que a gente nem vive o futuro, porque o futuro não chegou. A gente nem vive o passado, porque ele já foi. E acaba o quê? Prejudicando o momento presente. Certamente não é uma atitude sábia de um discípulo do Evangelho. Tá bom? Que Jesus te abençoe nesse dia maravilhoso, né? Hoje à noite vai ser muito gostoso poder estar com os companheiros na cidade de São Paulo em mais, né, um momento para a gente refletir sobre o Evangelho e uma semana riquíssima, né, dessas reflexões. Amanhã nós falamos mais a esse respeito e só lembrando, hein, nosso aplicativo está quase pronto, fase final de testes. Em breve todos vocês vão poder receber a pílula do nosso amado Evangelho no mesmo horário. Então não tem mais essa história, e fulano não me enviou mais, tem tempo que eu não recebo. Não, todo mundo vai receber. Olha que legal. No mesmo aplicativo, assim que você acessar, você vai ter acesso imediato à pílula do Evangelho, você vai ter acesso ao Momento do Investidor, que é o outro boletim, muita gente não sabe, que eu gravo também diariamente, mas voltado para o seu desenvolvimento financeiro da sua carreira, que também são pontos importantíssimos para todos nós. Vocês vão ter acesso à pílulazinha do Evangelho, que a minha amada Roseli faz com tanto carinho para as criancinhas, para as crianças, né? Traduzindo, trazendo o Evangelho numa linguagem infantil. Vocês vão ter no mesmo aplicativo tudo isso, mais a pílula em inglês, né? Que é gravada hoje 3 vezes por semana, a pílula debate, que é o tema polêmico que nos faz refletir, tudo no mesmo lugar. E muito, gente, muito mais, tá bom? Então, já, o aplicativo liberado para vocês. Que Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar os novos ciclos que batem a nossa porta. Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve, com muito amor e gratidão.